Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Michele, eu trabalho na Abidin Vavin Geossintéticos, no departamento técnico da empresa, e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês o nosso novo geotexto tecido, que é o geotexto tecido HF, que ele veio aqui para revolucionar um pouco a indústria de geotextis tecidos. Então, eu vou estar apresentando um pouco das vantagens de utilizar esse produto nos seus projetos de engenharia, tá bom? Eu vou pedir para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, que possa escrever no chat, colocando o e-mail para resposta, para que caso não dê tempo de eu responder no final da apresentação, depois eu entro em contato com todo mundo para responder eventuais dúvidas sobre o produto, tá bom? Então, vocês podem entrar no chat e colocar eventuais dúvidas sobre a nossa apresentação. Vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, como eu mencionei, eu sou a Michele, né? Eu trabalho na Abidin Vavin. Esse é meu e-mail, caso vocês queiram me escrever com algum questionamento sobre qualquer uma de nossas soluções com geossintéticos, fiquem à vontade para entrar em contato. Bom, a Abidin, né? Ela já é referência de mercado aqui no Brasil, e agora a gente se denomina Abidin Vavin, né? Que é para a gente unir forças para impulsionar nossas soluções com geossintéticos ao redor do mundo, né? Então, aqui na América Latina, a gente tem 4 plantas de produção, né? Que é a Abidin, aqui no Brasil, Abidin Vavin, aqui no Brasil, a Pavco Vavin, na Colômbia e no Peru, e no México a gente tem nossa planta denominada Manco Vavin, né? Mas o que é a Vavin, né? A Vavin foi uma empresa lá na década de 50, na Holanda, pioneira na construção das primeiras tubulações de PVC. Então, ela revolucionou a forma de fazer tubulações lá no século passado. E ela manteve, ao longo dos anos, como sendo uma empresa sinônimo de inovação e respaldo, né, em soluções de engenharia. Né? Então, a gente tem na Holanda um dos maiores centros de pesquisas e soluções com materiais plásticos para diversos problemas do cotidiano e de engenharia, né? Hoje, o tema da nossa apresentação é sobre o nosso novo produto que a gente lançou no mercado. Acho que foi no início do mês que a gente fez um lançamento, que vocês devem ter assistido. Então, hoje é para reforçar um pouquinho esse lançamento, falar um pouco com mais calma sobre esse produto, que é o nosso geotexto tecido HF, né? Então, da onde que veio a necessidade de lançar esse produto, né? Infelizmente, a gente tem lidado cada vez mais com os problemas ocasionados devido ao aquecimento global, né? Então, o aquecimento global tem gerado uma série de problemas ambientais, né, e sociais, né, desastres naturais, desastres nas cidades, né, o que faz com que a gente tenha que lidar com essa nossa nova realidade, né. Um desses problemas que a gente tem convivido muito nos últimos anos é o aumento expressivo do volume de chuvas, né, chuvas torrenciais localizadas que geram muitos problemas, principalmente nos grandes centros urbanos, né. Então, antigamente, quando a gente tinha essas chuvas, elas tinham um período de retorno muito maior que tem agora. Agora, todo ano, a gente tem uma época em que chove demais e gera grandes problemas nas cidades, porque a gente tem os sistemas de drenagem das cidades ou são muito antigos, ou foram calculados de forma ineficiente, né, não comportam essa nova realidade que a gente está vivendo, né, de mudanças climáticas com maiores volumes de chuvas, necessitando maiores intervenções, né. Então, para a gente poder conviver melhor com esses problemas, a gente desenvolveu esse novo produto, né, que é um geotexto tecido, que ele tem 3 funções. A gente fala que ele é tridimensional, tem 3 funções. Tem a função reforço, função separação e a função drenagem, né. O que é o geotexto tecido HF, né? Bom, o HF, ele é de high flow, né, de alto fluxo, né. Então, ele é um geotexto tecido, né, que ele é uma inovadora solução. Ele é desenvolvido com uma combinação de polímeros que possuem microcanais que favorecem a drenagem da água no seu plano, além de suas excelentes propriedades mecânicas, né? Então, onde está a inovação do produto, né? Ele é um geotexto tecido que tem a função separação e reforço
como a maioria dos JTC tecidos, né? Mas ele agrega uma terceira função, que é a função de drenagem no seu plano, né? Então, pela sua combinação de polímeros e pela forma com que ele foi construído, né? Ele é construído por cintas planas e fios condutores, né? Que favorece a condução de água no seu plano. Então, aí que está o diferencial desse nosso novo produto, que não tem no mercado nenhum outro geotexto-tecido que tem essa capacidade de conduzir a água no seu plano. Então, por isso que a gente fala, né, que a gente é um geotexto que alia 3 funções: a função reforço, a função separação, né, essas duas comumente encontradas nos nossos geotextos mesmos, convencionais, e agora a gente adicionou uma nova função, que é a função de drenagem no plano do geotexto, para garantir uma maior durabilidade das obras de engenharia. Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada uma dessas funções, né? Vou começar falando um pouquinho da drenagem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa propriedade, né? Esse diferencial do nosso geotexto, que é de permitir uma taxa de fluxo no plano do nosso geossintético, né? Então, vou mostrar agora um vídeo, e depois de um experimento muito lúdico, e depois eu explico um pouquinho para vocês. Bom, então, o que mostrou esse vídeo, né? A gente tinha 2 recipientes, né? Colocou a água em um recipiente com um corante para ficar mais fácil a visualização. E a gente interligou, né, os recipientes com o nosso geotexto tecido HF, né? Então, a gente pôde notar que ao longo do tempo, a água foi sendo transmitida pelos fios condutores do geotexto tecido, né? Que ele é formado, então, por essa combinação de cintas planas com fios condutores poliméricos, né? Então, a água foi sendo transmitida de um recipiente para o outro, né? Esse é um ensaio ilustrativo para mostrar o potencial de taxa de fluxo, né? O potencial de condução de fluxo no plano do geotexto, mas a gente também realizou testes de transmissividade, né? No nosso produto, para avaliar efetivamente a taxa de fluxo do nosso geossintético, né? Então, a gente realizou um ensaio convencional de teste de transmissividade, né? Esse teste, ele é comumente realizado, né? Ele é normatizado pela STM 4716, ele é normatizado para geocompostos drenantes, né? Então, a gente teve que fazer umas pequenas alterações no teste, com alguns equipamentos especiais, aparatos especiais, para adaptar esse teste para produtos geossintéticos de menor espessura, né? Porque um geotexto tecido tem uma espessura muito menor do que um geocomposto drenante, né? Então, o que a gente teve de resultado, né? Nesse teste, a gente a gente aplica no plano do geotexto, né, ou do geossintético que está sendo ensaiado, uma pressão, e ele é submetido a um gradiente hidráulico também. Então, a gente fez um teste para uma pressão de 10 kPa e um gradiente hidráulico baixo, né, de 0,1. A pressão também baixa para simular uma situação de utilização do geotexto numa rodovia, né? Então, é uma condição de pressão, né, que um geotexto comumente vai estar sendo solicitado ao ser utilizado na estrutura de um pavimento, e um gradiente típico de uma rodovia, né. E a gente fez o teste de transmissividade, né, da condução do fluxo no plano do produto nos geotextos HF, né, então a gente usou nossa referência, que é o TR6000 HF, e também a gente testou, né, o nosso TR6000 tradicional, que é feito de PET,
e um geotexto não tecido, né, de polipropileno, que ele também é de fabricação nossa. Porque não só, se a gente colocar um geotexto não tecido, por exemplo, naquele experimento dos vasos, também vai ter uma condução de fluxo, né? Ainda mais se for um geotexto não tecido espesso, como é o caso desse que a gente ensaiou no teste de transmissividade. A diferença se dá na velocidade, né? Então, a gente pode ver que, comparando o nosso geotexto tecido HF com um geotexto de PET ou um geotexto não tecido, a gente tem velocidades, né, uma taxa de fluxo de 6 a 8 vezes maior, né? Então, mostra a grande vantagem, o grande benefício de utilizar esse produto. E por que é importante, né, o produto conduzir a água ao longo do seu plano, né? Então, vamos pensar que a gente está aplicando o nosso produto numa situação de separação, onde a gente coloca separação entre camadas, por exemplo, uma separação entre subleito e uma camada granular de uma estrutura de pavimento. Então, se a gente adicionar esse produto, a gente vai ter um plano, né, que vai favorecer a drenagem da água ao longo do seu plano e transportar essa água até as drenagens laterais do meu pavimento, da minha via, né. Então, tá aí a grande vantagem, né, para utilizar esse geocomposto HF, né? Esse geotexto HF. E por que isso é importante também? Quando a gente faz um dimensionamento do pavimento, existem diversas metodologias, né? Uma das metodologias mais difundidas é a metodologia da ASTA. Então, a metodologia da ASTA, a gente tem que calcular o número estrutural do meu pavimento proposto, né? E esse número estrutural a gente calcula com base no coeficiente estrutural da camada, que depende do material da camada, né? A espessura da camada e o coeficiente de drenagem de cada camada. Então, a gente calcula para subbase, para base, para o revestimento, considerando esses 3 fatores. O coeficiente de drenagem, ele é, então, afetado, né? Se a gente tem uma condição de drenagem pobre até excelente, né? Então, em geral, em projeto, vamos supor que a gente está dimensionando um projeto de pavimento pela metodologia da ASTO, e tem uma camada lá de subbase que eu vou ter que usar um coeficiente de drenagem de 0,95, por exemplo. Talvez, se a gente estiver aplicando um geotexto tecido na separação entre essas camadas, né, a gente possa aumentar esse coeficiente de drenagem de 0,95 para 1. Então, só voltando aqui. Eu não vou estar mais minorando meu número estrutural para uma condição de drenagem de 0,95, por exemplo. Eu vou estar gerando um pequeno acréscimo nesse número estrutural, né? Então, gerando esse pequeno acréscimo no número estrutural, eu gero, então, que o meu pavimento pode ser dimensionado para um maior número de ciclos, né? Então, essa pequena contribuição na drenagem no plano do geossintético pode favorecer o meu projeto de pavimentação, né, por alterar essa condição de drenagem. Outra importância, né, em outro campo de aplicação, de por que é importante ter a capacidade hidráulica no plano, né. Bom, quando a gente vai fazer um projeto de um aterro, de um talude reforçado, ou de um muro em solo reforçado, né, a gente sabe que a presença da água, presença excessiva da água, ela pode reduzir meu fator de segurança, né? Porque ela aumenta a poropressão, ela aumenta o peso próprio, né? Ela muda a umidade de compactação do meu material, né? Então, a gente sempre tem que controlar, né? Por isso que a gente recomenda fortemente que todas as nossas soluções de muro em solo reforçado estejam sempre com sistemas de drenagem adequado, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de estabilidade global, utilizando programas comerciais, né, uma análise de equilíbrio limite, utilizando o programa, aqui, por exemplo, são saídas do programa Slide da Rock Science, né. Às vezes a gente tem que trabalhar com a saturação do solo usando o parâmetro de poropressão, né, que é o RU. A gente define um parâmetro de poropressão, que o RU nada mais é que a relação entre a poropressão e a tensão efetiva para cada altura, né, do meu muro. E eu defino esse valor e faço a minha análise de estabilidade, em alguns casos. Quando a gente emprega um geotexto tecido com capacidade de drenagem no seu plano, como ele vai favorecer a diminuição da poropressão, ele vai favorecer uma diminuição desse RU, né, desse parâmetro de poropressão. Consequentemente, isso pode me gerar um pequeno acréscimo de fator de segurança. Então, aqui é só um exemplo, né, ilustrativo de um muro em solo reforçado, que com o geotexto tecido tradicional, eu tenho um fator de segurança de 1,46,
E utilizando um geotexto tecido HF, né, a gente tem um fator de segurança um pouquinho maior, de 1,5. É lógico que isso depende de cada condição do alteamento do muro, né, da altura do muro, das condições específicas do projeto. Mas, assim, nos dá mais segurança, a gente recomenda que sejam mantidas as mesmas condições de projeto, mas nos dá mais segurança utilizar um produto que a gente sabe que ele vai estar contribuindo para diminuir essa poropressão, ou seja, já vai estar contribuindo para aumentar um pouquinho o meu fator de segurança, né? Então, é sempre bom, lógico, né? A gente está sempre, quanto mais a favor da segurança, melhor, né? Então, essa é uma outra vantagem de utilizar o nosso geotexto tecido, agora HF, agora pensando em aplicações de contenção e taludes reforçados. Uma outra vantagem do produto, né, é que ele tem uma maior permeabilidade, né? Então, ele tem uma maior taxa de fluxo normal ao seu plano, né? Perpendicular ao seu plano. Então, vou mostrar um outro vídeo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Agora foi. Então, o que a gente viu nesse vídeo? A gente colocou também um experimento, né, 2 recipientes, daí no topo desses recipientes a gente colocou um geotexto tecido, né, um nosso geotexto tecido tradicional de poliéster, e no outro o nosso geotexto tecido HF, né, que é feito com a combinação de polímero, e a gente foi despejando água ao longo em cima desses geotextos, né. Então, a gente pode observar que o nosso geotexto tecido HF, ele conduz a água, né, muito mais rápido, né, do que o nosso geotexto tecido tradicional de poliéster, que já tem excelentes propriedades hidráulicas, né. Então, a gente conseguiu aumentar ainda mais a propriedade hidráulica, né, a permeabilidade dos nossos produtos com essa nova combinação de polímeros, né. E por que é importante que o geotexto tenha uma boa permeabilidade, né? Então, se a gente for fazer uma obra de uma rodovia, né, de uma estabilização de subleito, de uma plataforma de trabalho, onde eu tenho um solo muito mole, muito saturado, com muita presença de água, e eu colocar um geotexto tecido na interface do solo com uma camada granular, se o meu geotexto ele não tiver uma boa permeabilidade, ele vai gerar uma barreira aí para essa condução de água, né? Então, isso pode ocasionar falhas, né? Pode ocasionar problemas de compactação da minha camada, né? Ter problemas futuros na minha estrutura do pavimento. Então, por isso que é muito importante que ele tenha essa adequada permeabilidade, que ele deixe a água passar da melhor forma e mais rápido possível, né? Aqui um outro vídeo, vou mostrar um outro vídeo que exemplifica mais a importância da permeabilidade. Né, então, a gente está vendo uma compactação de um solo que ele está saturado, né, que ele não está com a condição de umidade adequada, né. Então, o rolo compactador passa e o solo volta, né, ele deforma e volta. Então, isso faz com que a gente não consiga compactar a camada com grau de compactação de projeto, né. Por isso que é muito importante a gente ter esse controle da umidade, né, da presença de água nas nossas camadas de estruturas de pavimento, de estruturas de obras de contenção, obras de aterro, né? Um outro exemplo de onde é muito importante a permeabilidade do geotexto é na construção de geoestruturas, né? Então, nossos geotextos tecidos, eles são utilizados para fazer geoestruturas, né? Que são grandes tubos geotextos, que são utilizados para proteção costeira, proteção de margens de rios, também pode ser utilizado para construção, para dessecação de lodos, né? E quando a gente está falando de uma proteção costeira, a gente enche esse tubo de geotexto com uma bomba, né? E através com uma mistura de areia, né? Uma mistura de areia com água, né? Então, nesse vídeo aqui da esquerda, eu vou mostrar de como que era feito com o geotexto tradicional, né? Nosso geotexto comum. Então, a gente pode ver que a gente tem que colocar uma pressão na bomba muito menor, porque
a geoestrutura, né, o tubo geotexto, ele se enche de água, e para que não gere uma grande pressão, causando um possível estouro, um dano no geotexto, a gente tem que esperar essa água passar pelo plano do geotexto um pouco, para daí voltar a encher a geoestrutura, né? Então, isso faz com que tenha um tempo de construção muito demorado. E é por isso que os funcionários, eles ficam pisando em cima da geoestrutura, né? Para acelerar um pouco esse processo de saída da água da mistura de enchimento, né? Agora, aqui nesse vídeo da direita, já é uma geoestrutura construída com o nosso novo produto, né? Com o nosso geotexto HF. Para vocês verem a diferença de como ele flui a água perpendicular ao seu plano muito mais rápido. Então, a gente pode ver que a água vai saindo da geoestrutura muito mais rápido, os funcionários não precisam ficar salteando em cima da geoestrutura, né? Então, se a água vai saindo mais rápido, eu posso pôr uma pressão de enchimento da geoestrutura maior. Então, eu consigo encher essa geoestrutura de uma forma mais rápida. Então, assim, a título de comparação, uma geoestrutura de cerca de 20 metros de comprimento, com 6 metros de largura e 2 metros de altura, do nosso geotexto tecido tradicional, ele pode demorar até um dia para ser preenchido uma geoestrutura, sendo que uma geoestrutura com o nosso novo geotexto tecido HF, com essas mesmas dimensões, pode levar até cerca de 4 horas para ser preenchida, né? Então, daí que a gente vê um pouquinho da diferença, né, no rendimento de construção. Para as nossas outras soluções de proteções costeiras, como geobolsas, geobox, né, também que são feitas com geotecidos tecidos, também é interessante que esse material tem uma boa permeabilidade, né, então também tem grandes vantagens em utilizar os nossos geotextos HF para a construção dessas estruturas de proteção costeira, né, de controle de erosão. Bom, a gente falou um pouquinho da drenagem, agora a gente vai falar um pouquinho da função de reforço, né, que o geotexto tecido tem, né. Vou mostrar mais um vídeo para vocês e depois eu comento um pouquinho sobre o vídeo. Então, o que mostrou esse vídeo, né? A gente pegou um solo, né, com baixa capacidade de suporte, e através dessa caixa de madeira, a gente moldou, né? A gente moldou, preencheu essa caixa de madeira com 3 testes, né? Sem nenhum tipo de reforço, usando uma geogrelha tecida de poliéster e usando um geotexto tecido HF com resistência à tração similar à geogrelha tecida de poliéster, né? Então, colocou camadas de geossintéticos e daí colocou uma carga em cima, né, de 100 quilos, que era a pessoa, para a gente avaliar o ângulo de repouso, né? Quando a gente aliviasse a parede da caixa, o ângulo de repouso de cada uma dessas 3 situações e podendo avaliar, assim, de uma forma bem lúdica, a interação, né, do geossintético com o solo, né? Então, pelo que a gente pode ver no vídeo, né, o geotexto tecido HF, na hora que a gente abre a caixa, né,
ele mantém-se praticamente vertical, o ângulo de interação ali ficou o ângulo de repouso, perdão, ficou cerca de 90 graus, né? Então, a gente fala que devido à sua combinação de polímeros e a sua estrutura especial de fabricação, né, ele acaba tendo uma maior interação com o solo, que gera um maior reforço, né? Então, quando a gente fala para aplicações de reforço, né, geralmente a gente especifica as geogrelhas, né, para solos mais granulares, solos que passam na peneira número 4 maior que 50%. Por que isso? Porque a geogrelha trabalha muito bem por travação de agregados, né? Então, quanto mais grosso for o material, ela vai travar esse agregado entre as suas costilhas, né, entre as suas cintas, e gerar uma interação adequada. Já o geotexto tecido, ele trabalha muito bem para solos mais finos, né? Solos que passam na peneira número 4, menor que 50%, né? Lógico que isso não é mandatório, eu posso usar geotexto tecido com solos mais grossos, ou usar a geogrelha com solos mais finos. Mas, em geral, para esses solos mais finos, a gente vai estar falando de um trabalho, uma interação solo-geossintético por fricção e adesão, né? Então, como o geotexto tecido ele tem 100% da sua área em contato com o solo, e agora, adicionalmente, o geotexto tecido HF, pela sua estrutura de fabricação, então ele gera uma ótima interação, né, nesse contato solo-geossintético. Enquanto que a geogrelha, por ser um elemento vazado, se for uma interação por fricção e adesão, ela tem uma menor área de contato e, consequentemente, uma menor interação. Onde que a gente aplica essa característica de reforço, né? Além de soluções de muros e aterros, né? A gente aplica também para estabilizar subleitos, né? Estabilizar plataformas de trabalho, por exemplo, utilizando a metodologia de Giro-Ihan. Então, quando a gente vai fazer uma estabilização de subleito ou uma via não pavimentada, a gente costuma utilizar a metodologia de Giro-Ihan para quantificar a espessura de material granular que eu preciso para estabilizar meu subleito de baixa capacidade, né? Então, lógico, não vou entrar aqui no detalhe da metodologia, mas nessa metodologia a gente pode considerar geossintéticos para diminuir essa espessura de material granular necessário para estabilizar o solo de baixa capacidade. Então, a gente utiliza os geossintéticos através do fator NC, que é um fator de capacidade de carga, e através da rigidez J, que é a rigidez do geossintético, né? Então, para situações sem reforço, a metodologia propõe esse valor de NC. Para situações com reforço com geotexto, a gente fez diversos testes e ajustes da metodologia, em que a gente chegou que o NC ele pode variar, dependendo do geotexto, de 3,9 a 7,3, sendo que para os geotextos HF, por ele ter essa maior poder de interação, esse valor está superior a 6, 6,5. Então, esse fator de capacidade de carga é bem aumentado, né? E quando a gente trabalha com geogrelha, a gente tem que trabalhar sempre com uma geogrelha estudada para essa função, e a CNC é de 5,71, e a rigidez, que uma geogrelha estudada tem uma certa rigidez flexural, isso a gente pega da ficha técnica que depende de cada produto. Então, resumindo, né, o que a gente mostrou naquele vídeo, né, uma geogrelha tecida, que a gente teve um ângulo de repouso de 80 graus, um geotexto HF de 90 e a situação de sem reforço de 35 graus, né. Então, o geotexto, ele tem uma superfície contínua que gera um maior atrito, né, e gerando uma melhor interação do solo com o geossintético. Então, isso é importante, é muito importante nas nossas soluções de muro em solo reforçado, né, que a gente tem uma superfície de ruptura, que é a superfície tradicional de Rankine, né, que é especificada de 45, mais φ sobre 2, sendo φ o ângulo de atrito do solo de enchimento. Então, se eu fizer um muro em solo reforçado, eu vou ter essa superfície de ruptura. Se eu não colocar um reforço geossintético aqui, ela vai deslizar, né, vai romper nessa superfície, essa é a minha camada de solo. Então, o geossintético ele trabalha aqui como uma costura unindo essa cunha de ruptura. Né? E o geossintético ele pode estar sujeito a dois tipos de falha, né? Falha devido à sua insuficiente resistência à tração, né? Então, a resistência à tração do geossintético que eu coloco é menor do que vai estar sendo solicitado na camada, ou falha porque não tem uma adequada interação do geossintético com o solo de contato, em processos de arrancamento aqui do reforço, né? Então, nas verificações de arrancamento do reforço, é importante ter essa adequada interação do geotexto com o solo.
Então, como o nosso geotexto HF, ele tem uma maior interação solo-geossintético, ele vai ter um maior fator de segurança e, consequentemente, né, eu vou ter uma obra mais segura, né? Então, aí está aí uma outra vantagem de utilizar esse produto daí para construção de muros de solo reforçado ou reforços de aterro. E, por fim, como todo geotexto tecido, né, o nosso geotexto tecido HF também cumpre a função de separação, porque ele é um elemento contínuo. Vou mostrar para vocês mais um vídeo aqui. O que a gente pode ver nesse começo do vídeo, né? Eles mudaram, a gente moldou uma caixa, preencheu com solo mole de baixa capacidade, e num queixo a gente não colocou o geotexto, e no outro a gente estendeu o nosso geotexto HF. Então, a gente pode ver como o teste, né, que foi o caminhar de uma pessoa, né? Como uma pessoa caminha com muita mais dificuldade, ela afunda muito mais nessa camada que não tem o geotexto de separação, né? Deixa eu voltar o vídeo. Então, o que a gente fez? A gente fez esse teste sem nenhum tipo de reforço e sem nenhum elemento de separação, perdão, e utilizando o geotexto tecido como elemento de separação, comparando os dois, né? Então, a gente viu que com o geotexto a gente tem um afundamento muito menor, né? E depois a gente fez esse teste utilizando uma geogrelha, com uma pessoa circulando em cima da geogrelha e utilizando o geotexto tecido HF, né? A gente viu que, obviamente, a geogrelha, como é um elemento vazado, né, ela não cumpre essa função de separação, e o geotexto tecido sim, né? Então, por que a função de separação é importante? Porque a gente evita a contaminação do material, né? Isso é muito importante em obras de pavimentação, né? Porque garante que a minha camada de material granular não vai ser contaminada, né, com um material mais fino, por exemplo, e ela vai trabalhar de uma forma adequada. E a gente também observa que tem um menor afundamento, né? Então, com a geogrelha, a gente chegou a medir afundamentos da ordem de 4 centímetros, né? Com a pisada do homem circulando na caixa de teste, e sendo que o nosso geotexto tecido HF, a gente teve afundamentos da ordem de 3 centímetros, né? Isso está relacionado com a metodologia de Giro-Hahn, né? Na metodologia, a gente considera um afundamento máximo permitido, né? Para a nossa camada ser estabilizada. E isso está relacionado também com o funcionamento do geossintético como uma membrana tensionada, né? Então, ao a gente colocar um geotexto como elemento de estabilização e separação, ele vai funcionar como uma membrana tensionada, fazendo com que haja uma menor transferência de carga para o nosso subleito, nesse caso, desse teste, para o nosso solo mole do teste, né? Gerando um menor afundamento. Bom, a gente comentou um pouco das 3 funções que tem o geotexto tecido HF, né?
Agora comentar um pouquinho que os nossos produtos, eles foram incorporados, né, no software geotécnico nos softwares geotécnicos da Hot Science, que é o Slide, também no software de elementos finitos deles, sendo que o Slide é um dos softwares geotécnicos mais usados em todo o mundo, né, para verificações de estabilidades. Né, então, ele é muito utilizado para verificações de estabilidade de taludes, muros, cortes. E como que a gente encontra nossos produtos, né? Então, a gente vai no slide, quando a gente vai definir um suporte, né? A gente vem aqui em propriedades, definição de suporte. Então, a gente clica aqui em tipos comuns, né? Seleciona um tipo de suporte geossintético e eu venho aqui em tipos comuns. Daí vai ter uma lista de todos os fabricantes de geossintético, né? De alguns fabricantes geossintéticos, onde vai ter a Vavin incluída, né? Que são os nossos geossintéticos. E daqui, se eu escolher GeoTC tecidos, já vai ter listado aqui no programa os nossos novos GeoTC tecidos HF, né? Então, eles já colocam automaticamente fatores de redução, né, para a tensão nominal dos nossos produtos, né? Então, isso facilita bastante a interação, né, com o software, né? Facilita bastante quando a gente vai fazer um projeto de um muro, um projeto de um aterro reforçado. E agora eu vou falar rapidinho para vocês alguns casos de obra, né, que a gente já vem utilizando o GeoTech tecido HF na América Latina, né. Então, a gente tem na Colômbia, né, uma estrada concessionada de cerca de 157 quilômetros, né, que está sendo prevista para melhorar a ligação de Medellín com a Rota do Sol e Madalena 2, na Colômbia, né. E para fazer esse projeto, está sendo construído, vai precisar construir muitas pontes, né? E também vai precisar construir muitas pistas em condições de meio declive, né? Então, por isso que vai precisar de muitas soluções de contenção. Então, para fazer acesso a um dos viadutos, né, como do quilômetro 16, 500 ao quilômetro 16, 725, optou-se por utilizar o sistema de solo reforçado com GeoTC de alto módulo, né, porque apresentou ser a opção técnica e econômica mais viável, né. Então, utilizou, né, uma certa quantidade de GeoTC tecido, nossos GeoTC tecidos tradicionais e os nossos GeoTC tecidos HF, né. Então, aqui a gente pode ver umas fotos da construção do muro. Esse geotexto aqui, em coloração cinza, meio prateada, são os geotextos tecidos HF. Aqui a gente vê o geocomposto drenante, né? Que apesar do geotexto tecido HF ter uma condição de drenagem muito boa no seu plano, ele ainda precisa ser utilizado, os geocompostos drenantes, né? E o geotexto tecido, então, vai estar favorecendo ainda o funcionamento desses geocompostos, né? Aqui uma foto do muro sendo alteado, né? Então, aqui em cinza são os geotextos tecidos HF e em preto os nossos geotextos convencionais, né? Aqui mais uma fotinha do muro. Esse muro ainda está em construção, então a gente não tem uma foto dele totalmente finalizada ainda. A gente tem um outro projeto, também de muro, no distrito de Cundinamarca, na Colômbia, onde está previsto onde está sendo utilizado, né, os geotextos de alto módulo HR-160 e o TR-6000, né, HF são geotextos de alto fluxo, né. Então, esse projeto, né, é um projeto habitacional privado, né, onde vai estar prevista a construção de áreas de lazer e espaços comerciais, né. Então, dentro do projeto paisagístico e arquitetônico, né, eles definiram que as edificações vão estar localizadas acima aqui da área comercial. Então, para fazer isso, né, vai ter que ser previsto um sistema de contenção totalmente vertical para vencer esse desnível, né, e que seja capaz de suportar as cargas de construção e os impulsos de solo, né. Então, primeiramente, eles avaliaram a construção de um muro de concreto, mas a nossa solução teve uma vantagem técnica e econômica muito maior. Então, eu mostro aqui as fotinhas da construção desse muro, que também ainda está em processo de construção, né? Foi utilizado os geotextos de alto módulo e os geotextos tecidos HF. Então, aqui o processo construtivo, a escavação para encaixe do muro. A gente pode ver que o solo local não é um solo de características comumente utilizado para a construção de solos reforçados, né? Mas que com a nossa configuração do nosso produto, ele permite uma boa interação com esse solo. Para garantir a estabilidade da base, né, da contenção e também a drenagem da base, na base do muro foi feito um colchão drenante, né, com material tipo rachão.
e depois seguiu compactando e fazendo as camadas do solo reforçado, né? Utilizando os geossintéticos, os geotêxteis tecidos. Então, aqui algumas fotinhas do processo construtivo, né, da construção desses muros, e aqui uma foto aérea do muro. Ele ainda também não está finalizado. Aqui na base a gente pode ver que esses geotêxteis brancos são os geotêxteis de alto módulo, e esses com a coloração cinza, um pouquinho prateado, são os geotêxteis HF. Um outro caso de obra é um reforço de subleito em Baru, na Colômbia também, onde a gente está empregando os geotêxteis tecidos TR5000HF. Então, o que acontece, né? Ali tem a presença de solos com baixa capacidade de carga e grande quantidade de finos, né? Então, e há uma região na Colômbia que tem um apelo turístico muito grande, né? Então, eles estão fazendo uma série de loteamento para a construção de obras com apelo turístico, né? E precisam construir as estradas, né? Para acessar esses empreendimentos. Então, para garantir uma melhora na capacidade de carga desse subleito, né? E evitar a migração dos finos para as camadas granulares que compõem a estrutura do pavimento, a gente propôs a utilização do nosso geotexto tecido HF com uma camada de material granular para fazer essa estabilização, né? Então, além de cumprir a função reforço, ele também cumpre com uma função de estabilização, né? E lógico, né, pelas suas características, ele também tem um adequado manejo da água, né, aumentando a vida útil da estrada, né? Então, aqui na fotinha, a situação típica, né, o subleito de baixa capacidade de suporte, o geotexto tecido HF estendido, e a gente vê o reforço do subleito com um material granular, né, que aqui nessa foto eles já estão espalhando o material granular. Aqui mais um pouquinho do processo construtivo, o geotexto já estendido, e eles espalhando aqui o material granular de reforço de subleito, né. Aqui o funcionário posicionando o geotexto, a gente pode ver que tem uma costura aqui entre mantas. Então, só algumas fotos do processo construtivo dessa solução. E, por fim, uma outra obra em que utilizou o nosso geotêxteis tecidos HF foi uma obra de proteção costeira para controle de erosão na margem do Rio Cravo Sul, na Colômbia também, no ano de 2019. Então, o que acontece, né? Qual que foi o problema? Nas margens desse rio, Cravo Sul, né, foram identificados 7 pontos críticos, né, afetados com 7 pontos críticos com processos erosivos, né, que também foram afetados pela ação antrópica, né. Esses pontos estão localizados em áreas destinadas ao aproveitamento pecuário, né, e pecuária extensiva, né. Então, teve esses 7 pontos com erosão localizada da margem do rio. Então, a solução foi propor a proteção da margem, né, do rio com um tubo geotêxteis de 2 metros de altura em até 3 níveis, né. Nessa primeira fase do projeto foram protegidos cerca de 250 metros lineares de margens de rios, né. Bom, nessa solução tradicional a gente utiliza um manto anti-erosão, né, para evitar antissocavação no contato da geoestrutura com o terreno natural, né, com o talude aqui da margem do rio, para evitar que haja um carreamento de finos, né, um processo de socavação. Então, utilizou um manto de TR5000 tradicional, e uma curiosidade é que grande parte dessas geoestruturas, elas foram feitas com o nosso geotexto tecido TR5000 tradicional, né, e posteriormente, para proteger, né, contra a fotodegradação, é utilizado aqui um manto, né, nossos mantos permanentes. Só que, quando estava já quase 90% do material fornecido para a obra, a gente estava trabalhando no desenvolvimento do nosso novo geotexto tecido HF, e a gente comentou, olha, a gente tem um geotexto que ele vai favorecer o seu rendimento em obra, né, porque ele tem uma maior permeabilidade, né. Então, aqui é o mesmo vídeo que a gente viu lá atrás, eu nem vou reproduzir, mas então, no final da obra, eles utilizaram o nosso geotexto tecido 5000 HF, né, e isso melhorou um pouco o rendimento da obra para enchimento das geoestruturas, né. Então, foi uma grande vantagem da utilização desse produto, né. Então, aqui, essa geoestrutura já é com o geotexto HF, né. A gente vê a sua coloração meio prateada. Bom, então, a gente desenvolveu esse produto para estar alinhado com a nossa missão, né, que é construir ambientes saudáveis e sustentáveis, né, impulsionar a construção sustentável ao redor do mundo, né,
Então, é um produto muito diferenciado, né, que vai em encontro com a nossa missão e que tem um potencial de aplicação muito grande, como a gente pode ver, em diversos tipos de obras de engenharia, né. Então, vou parar de compartilhar minha tela para poder ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Bom, a gente está em cima do horário do tempo, mas se tiver, vou dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta aqui. Se tiver qualquer dúvida também, vocês podem me escrever no meu e-mail ou com qualquer outro engenheiro de nossa empresa que a gente responde vocês prontamente, tá? Acho que a gente tem somente um comentário sobre essa resistência à tração e as respectivas dimensões do produto, né? A gente já tem catálogo e fichas técnicas desse produto, então se vocês estiverem nos escrevendo, colocando o seu e-mail no chat, a gente pode estar enviando essas informações, né, alinhado com o seu projeto, para a gente ver qual geotexto é o mais específico para a sua demanda. Bom, pessoal, acho que era esse o objetivo da nossa apresentação, era falar um pouquinho desse nosso novo produto. Eu fico à disposição para tirar qualquer outra dúvida por e-mail, por telefone, e vocês podem nos escrever. Muito obrigada pela presença de todos e bom final de tarde para vocês.